pelo que fui prontamente convidado, né? Na verdade, eu acabei passando um tema muito relacionado aí à minha área de trabalho, né? Eu acho que todo mundo conseguiu dar uma olhada, se não conseguiram aí no meu histórico, no meu currículo. Eu sou da área de saúde, né? E eu estou muito relacionado hoje com essa parte, principalmente de exercício físico, né? É uma das principais áreas minhas hoje de estudo, tá? E hoje a gente vem sendo muito questionado e muito perguntado sobre o que fazer, né, para tentar manter de alguma forma o bem-estar, né, seja físico, seja psicossocial, mediante ao momento que a gente vive, né, que é esse momento da pandemia, esse momento realmente em quarentena, e muitas repercussões estão surgindo, né? A gente às vezes tem o hábito de pensar no que a gente está vivendo apenas em casa, as frustrações, a incapacidade de se sair de casa, mas para vocês terem noção, aumentou-se aproximadamente nove vezes, só um exemplo, a quantidade de infartos cardíacos nesse momento que a gente está vivendo. Então, existem repercussões não só da incapacidade de movimentação, mas repercussões também hoje muito relacionadas ao aspecto psicológico e social, né? E é muito importante a gente entender como que isso interfere no nosso bem-estar. A gente está muito habituado e a gente vem muito de questões achando que a parte física é uma das principais partes determinantes do bem-estar, e não necessariamente. Eu vou falar de uma palavra que vocês vão ver que eu vou repetir muito ela durante, né, o webinário, que é o que a gente chama de complexo ou modelo biopsicossocial. Hoje se fala muito disso, que é o que é um modelo biopsicossocial. Hoje tudo que envolve bem-estar, que envolve saúde, você tem que envolver, né, o contexto biopsicossocial. O bio seria o quê? O bio seria o nosso corpo, a parte fisiológica, a nossa saúde física, né, a nossa parte que interfere com a atividade física, né, que interfere a alimentação. Então, tudo isso está muito relacionado à parte biológica, por isso que a gente chama de bio. Só que existe, junto com o bio e diretamente atrelado, os fatores psicossociais. Por isso que a gente chama de modelo biopsicossocial. Os fatores psicos, né, ou psicológicos, são os fatores inerentes à parte mental, né, seria a saúde mental, que ela se comunica de forma muito direta também com a parte social. Por isso que a gente acaba falando muito mais de psicossocial do que psico, dividindo do social. Porque os aspectos sociais, eles interferem muito nos aspectos psíquicos. E hoje a gente vive um clássico exemplo de interferências biopsicossociais em cada um de nós, em cada um de vocês. Só que essas interferências, elas acabam tendo magnitudes diferentes. Algumas pessoas estão tendo maiores sinais e sintomas a nível do bio, a nível do corpo. Outros estão tendo maiores interferências a nível da parte psíquica por relações muito fortes sociais. O que seria a parte social? Um exemplo, a gente está isolado. Alguns de vocês estão longe de pais, estão longe de mães, estão longe de parentes. A gente está passando por situações, né, econômicas muito sérias. Alguns de nós, né, não estão trabalhando, né, teve impacto, por exemplo, econômico em salário. Isso são aspectos que a gente chama de aspectos sociais. E esses aspectos sociais, eles têm impactos e interferências muito fortes nos aspectos psíquicos. Então, por exemplo, o fato de eu não estar trabalhando, né, eu estou dando o exemplo, às vezes, de alguns de nós, isso impacta no meu rendimento mensal. E aí, a partir disso, eu começo a ter medo
do que pode acontecer comigo nos próximos meses. Então, é um fator psíquico interferido por um aspecto social. E isso pode gerar repercussões lá no bio. Então, por exemplo, o medo hoje é um elemento, a gente chama muito isso de fobia. A fobia ela pode gerar interferências muito fortes no seu corpo, desde dor, desde imobilismo. Então, tem muitas pessoas que começam a exercitar menos, movimentar menos, começar a ter atitudes mais quietas, mais paradas, mais passivas por causa do medo. Então, a gente tem aí a formação exatamente de uma comunicação entre os três elementos do modelo biopsicossocial. Né? Eu mostrei uma cadeia saindo de aspectos sociais, repercutindo até mesmo nos aspectos biológicos e físicos. Então, a gente não tem como hoje separar esses três. Né? Para mim, Delma, quem quiser perguntar, inclusive, durante, eu estou com o chat aqui aberto do meu lado, se alguém quiser fazer alguma pergunta durante, não tem problema nenhum, que eu vou vendo aqui, que às vezes tem a ver com o momento que eu estou falando, eu já posso fazer a abordagem da pergunta sem problema nenhum. Então é muito importante a gente entender o seguinte, que bem-estar hoje depende do equilíbrio entre o biológico, os aspectos corporais, físicos, anatômicos, fisiológicos, nutricionais, endócrinos, né? Dos aspectos psicológicos e dos aspectos também sociais. E o momento que a gente vive é um clássico exemplo de... qual a duração terá a apresentação? Acho que me pediram de 40 a 50 minutos, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode jogar aí nesse período. Então, a gente vive um clássico modelo e exemplo de crise e de interferências no nosso bem-estar nos três elementos. Tanto no elemento biológico, no elemento psíquico e no elemento social, né? Principalmente pelas repercussões que a gente está vivendo pelo isolamento. Aí eu vou começar a comentar dentro de cada um. Vamos começar pelo elemento biológico. Né? Tá todo mundo, ou grande parte de vocês, em casa. Tá? E hoje, se vocês observarem, né, a gente já escutou isso dezenas de vezes na TV, por meio de alguns estudos. Quais são as pessoas que estão ficando... eu vou falar exatamente disso agora, Cíntia, sobre exercício. Né? As pessoas estão ficando muito tempo em casa, elas estão perdendo muito a sua capacidade física, tá? Principalmente as pessoas que estão ficando em casa e não estão exercitando. E um dos pontos hoje, a gente chama isso de fator de risco, um dos fatores de risco das pessoas que são contagiadas, que adquirem um coronavírus, né? É ser inativo ou ser sedentário. Né? Saiu um estudo agora levantando alguns exemplos, um deles é a questão do sedentarismo, um outro ponto importante é o indivíduo ter a massa corpórea que a gente chama de IMC acima de 23, 25, tá? Um outro ponto importante é ter histórico de problemas relacionados à função cardiorrespiratória. Então, se você vai pontuando, né, vamos agora falar especificamente na parte de exercício, se você está nesse momento, não só pensando no seu bem-estar de forma geral, mas se você está inativo, sedentário, parado, você faz parte do grupo de risco. Você tem um fator pré-determinante para agravamento caso você seja contagiado. E a gente está escutando a todos os momentos que todas as pessoas no mundo, em algum momento, vão ser contagiadas. Elas vão passar com ou sem sintomas pelo contágio do vírus. Agora, é muito importante, não só porque eu estou em casa, eu manter-se, de alguma forma, ativo. E a gente sempre fala, dá para se manter a atividade, Cíntia, inclusive para trabalho de massa magra, para quem não sabe, é a parte muscular, dá para se manter o trabalho muscular em casa. Eu não preciso de uma academia,
com equipamentos extremamente caros, complexos, para eu fazer treinamento de força. Eu posso fazer treinamento de força com o meu peso corporal, tá? Então, hoje, o fato de falar eu estou em casa, não tem como eu malhar, isso é uma desculpa. Então, hoje é possível, a gente vê aí 200 mil modelos de exercícios sendo prescritos, estão na internet, as pessoas colocando. Então, eu posso muito facilmente, em casa, fazer exercícios com carga corporal, inclusive sendo exercícios pesados, tá? É só você começar, por exemplo, a exercitar mais de forma unilateral. Então, por exemplo, se eu quero fazer um exercício para minha perna, né, eu só tenho o meu peso corporal, eu posso fazer, ao invés de usar as duas pernas, utilizar o exercício em cima de uma perna só. Então, sim, tem exercícios que podem ser altamente difíceis e intensos utilizando o peso corporal, né? E tanto que tem várias pessoas que não frequentam academia, fazem exercício ao ar livre, nas praças, com peso corporal e conseguem desenvolver massa magra. Um outro ponto importante, né, que a Cíntia colocou é a questão da dieta. Dieta não determina se você terá ou não ganho de massa magra. A gente tem uma falsa impressão de colocar a culpa, às vezes, nas dietas. É importante, logicamente, se você faz exercício com carga, isso é o grande segredo para desenvolver músculo. Você tem que ter carga, sobrecarga, né, resistência. Mas se você estiver fazendo exercício com carga e com alta resistência, e você não tem um suplemento ou uma dieta pautada no mínimo de proteína, aí realmente você não tem grandes ganhos de massa magra. E quando eu falo suplementação, não estou falando de você tomar suplemento alimentar. Você ter na sua dieta algum tipo de proteína, que seja o queijo, que seja o leite, que seja o ovo, que seja algum tipo de carne. E um outro mito muito comum é a gente achar que o que a gente come de proteína não é suficiente. É suficiente. Tá? Se a gente pegar aí grande parte de vários estudos na área de nutrição, a quantidade, né, se você come 2, 3 ovos, né, caso você não coma nenhuma carne, ou que você coma uma carne do tamanho da sua mão, né, isso já é suficiente, né, a nível de quantidade de proteína diária. Se você toma leite de manhã, já é suficiente para você desenvolver a parte muscular. Então, muitas pessoas hoje fazem suplementações com proteína e, na verdade, o que ingere de suplementação de proteína é eliminado nas fezes e na urina. Tá? Então, não necessariamente é prioritário a suplementação externa fora da questão alimentar. Eu falo que a melhor suplementação alimentar que existe é a comida. Né? Eu sou muito contra, e às vezes eu frequento muito nutricionista, vou em nutricionista, eu não gosto daquele nutricionista que ele me passa 200 suplementos alimentares. A gente tem que gostar daquele nutricionista que me passa vários alimentos saudáveis, porque a gente tem hoje, né, possivelmente disposto na nossa alimentação todos os elementos, tá, e todas as substâncias necessárias, tá, em quantidades suficientes, tá, no que a gente come. Então, dando sequência aqui, né, a Delma comentou sobre a questão do joelho, começou a doer demais, quase não está conseguindo caminhar, né, que fez... aí depois, deixa eu comentar um pouco disso. Até essa semana eu fui procurado por uma TV, até fiz uma entrevista, que hoje a gente está fazendo muito home office. Né? Eu acredito que grande parte de vocês estão aí trabalhando em casa. E muitas pessoas estão começando a despertar dores. Estão justificando, inclusive culpando esse surgimento das dores pelo fato de estar trabalhando sentado. Então vamos lá. Esse é um ponto importante, tanto que eu falei para o repórter lá, ele até assustou, falou, pô, Thiago, você está me dando uma informação diferente, tá? E o que eu falo para vocês, gente, não é a opinião do Thiago, né? A minha formação é muito baseada em prática baseada em evidência, né? A prática baseada em evidência na minha formação em saúde
é a gente seguir guidelines científicos, né? Então, o que eu falo para vocês não é o que eu acho, é o que a ciência publica. Então, hoje, dores, principalmente dor nas costas e dor no joelho, ela não vem pelo fato de você ficar sentado, tá? Sentado principalmente ou certo ou errado. A gente criou hoje, ergonomicamente falando, alguns hábitos e algumas posturas que são certas e erradas. E o que se sabe hoje? Não existe postura certa e errada. De sentar, de ficar em pé. Então, na verdade, você tem a sua postura de trabalho e eu tenho a minha. As nossas posturas são e podem ser completamente diferentes na forma de sentar e trabalhar. Eu estou sentado aqui, numa mesa na minha casa, tá? E aqui eu estou trabalhando durante o dia. Às vezes, a forma que você está sentado na sua casa trabalhando é completamente diferente da minha. E eu não posso julgar se a sua é certa e a minha é errada. Se uma vai gerar dor e a outra não. Então, hoje, o que a gente sabe? Não existe postura certa e errada. O que não é bom? É a manutenção estática de uma mesma postura de forma prolongada. Esse é o ponto. Você pode sentar quase deitado na cadeira, né? Igual as mães, né? A minha mãe é um exemplo disso, ficava corrigindo nossa postura para sentar. Eu estudei ergonomia, trabalhei inclusive com ergonomia muitos anos da minha vida dentro de empresa, né? Corrigindo cadeira, prescrevendo cadeira ergonômica. Hoje os estudos mostram que isso não é relevante, que não existe postura, cadeira certa e errada. Que, na verdade, a gente tem que trabalhar é a não manutenção de posturas prolongadas. Por exemplo, eu estou aqui 20, 30 minutos com vocês nessa postura, daqui um pouco eu vou sentar de forma diferente. Eu relaxo aqui, eu mudo a minha postura. Daqui um pouco eu vou sentar assim, né? E daqui um pouco eu vou sentar para lá. Então, a alternância, daqui um pouco, uma coisa que é muito importante, tem um estudo saiu em 2019, mostrando que diminui muito as dores nas costas de quem trabalha sentado, é fazer alternância entre posição sentada e levantar. Então, por exemplo, de vez em quando levanta para tomar uma água, vai no banheiro, levanta às vezes para mexer no seu WhatsApp, vai mexer no seu WhatsApp ou no celular em pé. Tocou o telefone, atende o telefone em pé. Então, alterne posturas e posições. Isso é muito importante. E não necessariamente o jeito que você fica sentado ou o jeito que você se mantém no seu ambiente de trabalho. Logicamente, existem posturas aberrantes, completamente erradas, que podem impactar de forma mais a nível de curto prazo em algumas dores, tá? Então, assim, hoje o grande problema do home office é o grande tempo que a gente chama de imobilismo. É o grande tempo que você fica parado, você fica quieto, numa mesma postura estática. Então, a gente está vendo uma série de repercussões, não só a nível de coluna, mas joelho, muitas pessoas com dores no tornozelo, muita gente tendo dor cervical, pelo grande tempo mantido numa mesma posição, numa mesma postura. Eu não posso sentar e ficar 4, 5 horas parado, sentado. Né? Aquelas pessoas que colocam tudo ao seu redor, né? A água está aqui, o celular está aqui do lado. Então, aquela pessoa que ela fica ali, ela pode ficar assim, 6, 8 horas nesse posto de trabalho que ela não precisa nem de sair porque está tudo ao alcance. Não traga nada para sua mesa. Deixa a água lá na cozinha, deixa a água longe, de propósito para você levantar e ir lá tomar. Tá? Atendeu, vai tocar o celular, aproveite esse momento para você levantar da cadeira. E nos momentos que você estiver fora do ambiente de trabalho, ou seja, em casa, fora do seu posto de trabalho, você não está trabalhando, é importante movimentar em casa. Não adianta eu sair daqui, dessa mesa que eu estou trabalhando, e logo ali na sequência sentar no sofá, ligar a televisão e voltar para a posição sentada novamente. Esse é um grande problema que está acontecendo dentro das casas das pessoas, né? Então, por mais que a gente more num cubículo, num apartamento pequenininho, arrume um espaçozinho na sua casa que seja de 1,5 metro, 2 metros quadrados, para você ter um postozinho para você fazer exercício. Você não tem um tapetinho, coloque uma toalha no chão e ali faça os seus exercícios. Faça agachamento, sentar e levantar da cadeira, sente na cadeira, fique fazendo extensão de joelho,
faça abdominal, faça apoio. Então a gente tem vários exercícios que a gente consegue fazer muito facilmente utilizando o solo, o chão, tá? Até se vocês quiserem depois, eu deixo aqui no final para vocês. No meu Instagram eu deixei 3 modelos de exercícios. Exercícios básicos, exercícios intermediários, exercícios avançados, que você não precisa de nada, você só precisa do chão na sua casa para fazer. Vocês vão ver que os exercícios avançados são avançadíssimos, são dificílimos de se fazer. Tá? Não recomendo quem está completamente parado começar no avançado, começa no básico. Quando o básico estiver simples, vai para o moderado, depois vai para o avançado. Então, crie a rotina de uma vez ao dia, e a gente sempre fala que o melhor momento de se exercitar é de manhã, tá? Ao acordar, se possível. Então, antes de você começar a trabalhar, e quem já faz isso sabe o que eu estou falando, porque o dia é completamente diferente, o rendimento seu é diferente, a motivação sua durante o dia é diferente, tá? Então, tem muitos estudos mostrando que a prática de exercícios no período da manhã interfere muito no rendimento, na motivação, tá? E no bem-estar, de certa forma, geral do indivíduo. Porque no final do dia a gente está cansado, a gente está estressado, então a gente tende a realizar esses exercícios de uma forma não tão eficiente no final do dia quanto no início do dia. Tá? Eu sei que algumas pessoas estão ali de manhã acordando, mas mesmo assim, os benefícios da prática de exercício físico pela manhã, eles são melhores do que no final do dia. Tá? Então, essa seria uma grande dica para a parte física, né? Exercitar todos os dias. Faça um treinamento com carga, que aí a gente bate muito em cima daquilo que a colega tinha falado do ganho de massa magra, né? Façam exercícios aeróbicos. Mas como é que eu vou fazer exercício aeróbico em casa? Faço polichinelo, faça corrida parada, né? Marcha estática. Você mora num prédio, então vá lá para o hall de escadas do seu prédio, não precisa de ficar botando a mão no corrimão para não correr o risco de uma outra pessoa infectada ter colocado a mão. Mas sobe e desce a escada. Né? Às vezes você mora num prédio, igual aqui no meu prédio, tem 30 andares. Imagina você subir 30 e descer 30 andares. É um belo do exercício aeróbico. Né? E hoje a gente sabe que não há problema algum você pegar um período do tempo onde está mais vazio e você sair para andar na rua. O ideal é você andar na rua, eu estava conversando isso ontem, o ideal é que você ande na rua caso o parque próximo da sua casa tenha muita gente. Eu não sei se vocês viram, tem um estudo que saiu agora com corredor, não é encaminhada, que indivíduos que correm acima de 12, 13 quilômetros, se você estiver atrás dele, você pode ter contato com o vírus. Né, pela respiração forçada durante a prática esportiva. Então, o ideal é que você não caminhe atrás de ninguém, você tenha pelo menos 10 metros de distância de quem você está caminhando atrás, e o ideal é que você nem caminhe atrás de ninguém. Saia para andar na rua e procure ruas que estão vazias e caminhe, né? Vá caminhar. Então, isso é extremamente importante. Quem já tem um hábito de correr, sai para correr. Quem tem o hábito de andar de bicicleta, sai para andar de bicicleta. O importante é a gente não ter contato com pessoas, né? Ou não estar em locais, né, conglomerados aí com outras pessoas. Né? A Cíntia está falando aqui que na primeira semana machucou o ombro fazendo exercício errado. Cíntia, esse é um outro mito que a gente tem de achar que o exercício errado machuca. A maior probabilidade é de você não estar naquele momento habituada a fazer um exercício, ou você fez o exercício que a carga desse exercício foi muito grande para você. A gente diz o seguinte, o meu corpo, o nosso corpo foi feito para movimentar. Então, muito provavelmente não existe um exercício errado. Muito provavelmente existe um exercício que foi sobrecarga para o meu momento atual. A gente chama isso de capacidade e demanda. A demanda do exercício que você colocou, ela foi maior do que a sua capacidade naquele momento. O problema não foi o exercício.
O problema foi que o exercício estava com uma demanda acima da sua capacidade. Por isso que eu sempre digo, a maioria das pessoas machucam exercitando, porque elas exercitam já implementando inicialmente um exercício de alta carga. Então eu sempre falo o seguinte, você não faz exercício, você não tem um hábito de exercitar, trabalhe a sua paciência e comece com exercícios leves, né? Exercício leve. Eu estou passando por um período aí de saúde que eu tive que passar por alguns procedimentos cirúrgicos. Hoje eu estou voltando a caminhar, fazer caminhada. E só para vocês terem ideia, 3 anos atrás eu fiz um Ironman. Ironman é uma prova de 10, 12 horas, né? Hoje eu estou caminhando, fazendo caminhada na rua. Eu tenho que ter paciência. Não adianta eu querer sair correndo, porque senão eu vou machucar também, Cíntia. Então, esse é o ponto que às vezes as pessoas mais machucam durante a prática de exercício. Então, comecem devagar. Ah, mas o fulano ali na praça já faz esse exercício super fácil e ele é mais gordinho do que eu. Isso não tem nada a ver. Tem gordinho que é muito, né, tem uma capacidade física muito melhor do que muito magrinho. Então, se você tem o hábito de não estar praticando nenhum tipo de exercício, grande dica, comece do beabá e comece devagar e trabalhe a paciência nesse momento. Infelizmente, a gente tem que trabalhar, porque a nossa ansiedade, o nosso anseio de acelerar os ganhos corporais, eles são muito grandes. E, infelizmente, aí, Thiago, quando que eu vou aumentar o nível? Aumente de semana a semana. Começou com uma caminhada de 20 minutos, semana que vem vai para 30, na outra semana vai para 40. E vai monitorando, principalmente como você fica depois do exercício e principalmente quando você fica, como você fica no dia seguinte. Fiz o exercício hoje, o outro dia eu estou totalmente dolorido, eu não estou dando conta nem de mexer da cama, tá errado. No dia anterior, o que você fez? Você botou muita demanda para a sua capacidade, tá? A Cíntia perguntou aqui, eu também era corredor e por questões pessoais não pude mais treinar, né? E está retomando agora. Então, o importante é realmente começar, Cíntia, devagar. Começa a caminhar. Pode ser que você era corredora de 20 quilômetros. Você está há 1, 2 anos sem fazer nada. É caminhada e com trotinho devagar. Caminhada e trotinho. À medida que você vai melhorando, você vai aumentando o trote, né? E você vai diminuindo o tempo de caminhada. E é importante o seguinte, o nosso corpo, ele tem uma coisa muito interessante que é, ele se adapta a uma sobrecarga. Mas se eu exagero na sobrecarga, eu machuco. Então, a gente sempre tem que estar próximo do nosso limite. Próximo do nosso limite. Se eu ultrapasso o nosso limite, eu me torno eminente a algum tipo de lesão. Então, o exercício ele não pode ser 100% leve. Eu tenho que ter uma sensação durante o exercício de quê? De desconforto. Eu tenho que ter um desconforto. O que é o desconforto que eu me refiro? Aquela falta de ar. Né? Eu estou caminhando ali, eu estou sentindo muito cansado. Eu tenho que estar ali. Senão, meu corpo não gera adaptações. A gente chama isso de plasticidade. Ele não modifica. Eu não ganho força, eu não ganho rendimento se eu não estou próximo do meu limite. Tá? Então, é muito importante. E, Raniele, acaba com esse receio de fazer exercício em casa por medo de fazer algo errado. Hoje, para você ter ideia, não existe nenhum estudo que mostra que há um exercício errado que justifique uma lesão. Hoje é muito pior, eu posso te afirmar isso com total certeza, é muito pior você ficar parada do que você fazer algo errado. É preferível você fazer um exercício, vou botar entre aspas, um exercício errado do que você não fazer nada. E pegue coisas que você sabe que não serão erradas. Por exemplo, atitudes funcionais. Quer um exercício melhor do que sentar e levantar da cadeira? E não é fácil. Quando eu digo sentar e levantar da cadeira, é sentar e levantar sem usar as mãos. Coloca os braços para frente, senta e levanta. Isso é um exercício funcional. Agacha. Agachar é funcional. Agacha ali embaixo e levanta. Depois começa a fazer isso com uma perna só. Então, assim,
lembrem-se do seguinte, exercício seria errado quando você implementa uma carga demasiada para a sua capacidade atual. Aí seria errado, tá? Então, na verdade, o termo não seria exercício errado, seria demanda errada, não o movimento que você faz que é errado. E se você quiser saber de alguns modelos de exercício, hoje na internet a gente tem diversas pessoas especialistas, né? Depois vocês podem entrar, vou escrever aqui para vocês, ó, Thiago Vilela Lemos. Vocês podem entrar no meu Instagram e lá no feed, aqui tem um sitezinho, vocês vão clicar e ele vai destinar vocês para uma pasta no meu Dropbox. Lá tem 3 arquivos em PDF. Esses 3 arquivos em PDF são arquivos que vão direcionar 3 modelos de exercícios para vocês. Exercícios mais leves, né? Eu acho até que eu conseguiria projetar ele aqui, mas eu acho que não tem necessidade, não, porque ele está muito simples de vocês observarem, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no meu celular, que aí eu mostro pelo próprio celular esses exercícios domiciliares. Então, quando vocês entram lá, vai aparecer isso aqui, ó, exatamente, ó, deixa eu virar, 3 modelos de exercício, né? Então, se você, vou clicar aqui nos exercícios leves, né? Estou abrindo um arquivo, é um arquivo em PDF mesmo, e assim que esse arquivo abrir, vocês vão passando, e aí ele vai te dar exercício super simples. Olha aí, tá? Então, exercício de panturrilha, e aí ele tem explicação. É um sisteminha que eu tenho em inglês, então ele tem a descrição em inglês, mas eu coloquei também sempre a imagem e algumas observações em português. Então, ó, exercícios que vocês conseguem fazer facilmente, ó, no chão da sua casa. Nada mais. Ó, lateral, tá? Então tem vários. Esse aqui são os leves que eu coloquei. Agachamento, ó, ficar estaticamente sentado na parede. Então vocês vão ver que existem 3 modelos. Seria uma indicação aí para vocês, quem não faz nada, começar. Para quem já faz alguma coisa, já baixa o moderado e intenso. Mas controlem a carga e a demanda de vocês, tá? Então isso é muito importante, gente. A gente manter ativo. Outro ponto muito importante. Então, vou sair um pouco do físico agora, do bio, da parte física. Eu vou agora para a parte psíquica, né? A gente está sofrendo uma série de repercussões psicológicas, desde o medo de ser contagiado, o medo do que pode acontecer com a gente nos próximos meses, nos próximos dias. Então, é muito importante que a gente saiba trabalhar também essa parte psicológica e mental. Vocês já ouviram falar de algo chamado mindfulness? Tá? Alguém já ouviu falar do mindfulness? Tá? Mindfulness. Mindfulness hoje é uma prática, tá? Onde você... a gente pode resumir para ficar mais fácil, é você aprender a escutar o seu corpo, a ter um autocuidado, principalmente a partir da meditação. A meditação é uma forma de você trazer a sua mente para o seu corpo, né? De você começar a entender, a escutar um pouco mais o seu corpo. E hoje as práticas de mindfulness, as práticas de meditação são práticas já evidenciadas cientificamente, tá? Com evidências assim, bastante importantes e elevadas a nível de aspectos psicológicos. E, Thiago, como é que eu faço para começar? Como é que eu posso entender? Se vocês jogarem na internet, no próprio YouTube, tem várias pessoas ensinando por meio de vídeos ali como que você pode começar essa prática do mindfulness. Que é você começar a meditar, que é você deitar. Não necessariamente é apenas a meditação. Existem formas de você meditar. Para vocês terem ideia, sabia que você pode exercitar meditando? Eu posso estar fazendo exercício e meditar, né? Então, por exemplo, se você caminha, às vezes eu vou dar esse exemplo aqui, alguém vai se identificar. Se você caminha e na hora que você caminha, você corre, parece que você esquece de tudo. Parece que aquilo é um momento ali que você está isolado do mundo, não existe nada. Se você entra em algum momento
durante a sua prática esportiva, nessa fase, a gente chama isso de fase, você entrou num momento de mindfulness. Então, eu consigo, inclusive, meditar durante uma prática de exercício. Eu posso meditar parado, olhando o meio ambiente, né? Sim, a parte pulmonar é extremamente importante. A gente falou isso hoje um pouco no início da fala. E hoje existem exercícios que a gente pode trabalhar também a parte respiratória. Na própria prática do mindfulness, existe um momento de exercícios respiratórios, né? Logicamente, muito bem falado aí pelo Ednamar, a questão dos exercícios aeróbicos é uma das melhores formas de se trabalhar a parte cardiorrespiratória, né? Deixa eu só entender sua pergunta. Pode ajudar caso a pessoa venha a ser infectada. Você está me falando de uma pessoa já infectada fazer exercício respiratório durante o processo infectado? Seria isso? Só para eu entender sua pergunta. Porque se for durante o processo infectado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tanto que muitas pessoas estão buscando repouso absoluto, porque um dos pontos importantes durante o processo de estar infectado é você manter sua imunidade alta. Então, qualquer gasto energético excessivo, você pode impactar na imunidade. Então, se você está no período infectado, não se recomenda nenhuma prática aeróbica excessiva, tá? E nem nenhum exercício que vá fazer gasto energético excessivo, porque isso aí pode impactar na parte da imunidade. Tanto que eu não sei se vocês têm observado, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento com a nossa imunidade, né? Ontem saiu uma recomendação da Organização Mundial da Saúde sobre a questão do álcool, da bebida alcoólica. Para as pessoas no mundo, como tem muita gente ficando em casa, tem muita gente bebendo todos os dias, toma uma cerveja, toma um vinho, e isso pode se tornar um excesso, né? Algumas pessoas estão se excedendo, principalmente nos finais de semana, fazendo churrasco, né? E tentando fazer o tempo passar bebendo bebida alcoólica. E a bebida alcoólica, ela impacta na imunidade. Então, ontem saiu uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para a gente moderar na quantidade de bebidas alcoólicas. Ou seja, a gente tem bebidas como uma taça de vinho ao dia, no máximo duas, que são benéficas, né? Nada além, porque isso pode repercutir na minha parte de imunidade. Não, como prevenção excepcional, né? A prática de exercícios aeróbicos são as melhores modalidades para trabalhar essa parte respiratória. Agora, eu posso fazer exercício respiratório sem mesmo exercitar, respirando, né? Então, se vocês jogarem depois no próprio YouTube exercícios respiratórios no mindfulness, vocês vão ver vários tipos. Respirar pelo nariz, respirar pela boca, intercalar a boca com o nariz, respirar prendendo durante um tempo o ar, né? Trabalhando essa capacidade sua de absorção e resistência aeróbica. Então, legal. Esse aplicativo é bem legal que a Cíntia mencionou aí, que é o Zen, né? Então, tem vários aplicativos, vários apps hoje também, que inclusive te auxiliam tanto na prática da meditação, quanto na prática do mindfulness. E a gente acha assim, pô, Thiago, meditação parece para mim isso é uma coisa tão holística. Gente, hoje existem evidências extremamente elevadas a respeito da meditação. Hoje, você pegar grandes empresários, eu estou falando de grandes empresários, grandes inovadores, e você procurar saber, grande parte deles são praticantes da meditação e do mindfulness. Então, o mindfulness é uma prática que vem crescendo muito no mundo, principalmente no meio empresarial. Principalmente no meio empresarial. E isso repercute, inclusive, na capacidade de tomada de decisão. Porque quando você está muito estressado, você está sobre altas pressões, a probabilidade de você tomar uma decisão errada é maior. Então, esses empresários, essas pessoas que trabalham sob muita pressão psicológica, eles começaram a ter uma prática maior do mindfulness para melhorar, inclusive, na sua tomada de decisão. Ou seja, não tomar decisões erradas em momentos
de alto estresse. Então, essa seria uma recomendação que eu daria para vocês na parte psíquica. E, assim, a parte social, ela interfere muito na parte psíquica, tá? Então, a gente está isolado, alguns de vocês, às vezes, sozinhos em casa. Então, eu recomendaria, de alguma forma, a gente socializar mesmo que a gente esteja isolado em casa. Uma das formas é isso aqui, né? Ontem eu vi uma amiga fazendo aniversário e ela marcou o aniversário com todas as amigas pelo Zoom, né? E ficaram ali comemorando juntos. Então, às vezes, marca um encontro com seus amigos aqui no Zoom, no final de semana. Pô, vamos encontrar, vamos bater um papo, quero colocar o papo em dia, em vez da gente ficar naqueles WhatsApps digitando, né? Vamos se ver, vamos ver um ao outro, vamos conversar, vamos parar de falar um pouco sobre a situação atual, vamos falar em coisas que realmente nos tiram do estresse, né? Porque hoje, se você fica acompanhando as notícias, são notícias com prognósticos e repercussões cada vez, né, uma piores do que as outras, são informações completamente divergentes, né? Cada um fala uma coisa diferente e a gente acaba ficando cada vez mais estressado, né? Então, às vezes, em alguns momentos, o ideal é até a gente ficar um pouco fora das notícias, né? E tentar buscar em alguns momentos do dia, né, fugir dessas notícias negativas, dessas repercussões negativas que a gente anda vivendo, tá? E aquela velha história, o dia de amanhã a gente não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, né? Principalmente com a parte tanto do coronavírus, quanto a parte também econômica. Então, não sofrer com o momento atual, a gente esperar de forma assim saudável, ver o que vai acontecer, ter perspectivas, o famoso pensamento positivo, né? Ter perspectivas positivas que nós vamos superar, né? Que vai sair em breve uma vacina, que vai sair em breve realmente um medicamento e que já já a gente vai voltar a trabalhar. E hoje em dia, eu falo que isso é uma sacudida que a gente está tendo também no meio. Eu sou professor, né? Antes de eu entrar aqui no webinário com vocês, eu estava dando aula online. A gente se adaptar e se modificar ao momento que a gente vive, né? Alguns de vocês, pô, mas o meu trabalho não é passível de ser feito online. Será que não? Né? Será que é impossível? Eu sou fisioterapeuta, eu sou profissional da área da saúde, eu estou atendendo meus pacientes, sabe como? Desse jeito que eu estou falando com vocês. Hoje a gente está fazendo o que a gente chama de teleatendimento. Quando que eu imaginei algo dessa forma? Nunca, né? Eu atendi paciente essa semana de Pires do Rio, atendi semana passada uma paciente de Belém, né? Eu estou atendendo pacientes pelo celular. Então, às vezes, com orientações, com prescrições de exercício, vendo o paciente, pedindo para ele fazer. Então, assim, eu sei que vocês fazem parte da inovação, né? Grande parte de vocês aí estão envolvidos diretamente com a inovação. Então, começar a pensar o que eu posso inovar, o que eu posso mudar, né? Porque isso pode ser, na verdade, uma forma de eu buscar um novo meio de trabalho, um novo meio, uma nova inovação mediante. E eu acho que muito do que está acontecendo hoje vai ficar no futuro, né? Na minha área, para vocês terem ideia, muitos conselhos, né, de medicina, de fisioterapia, de psicologia, já estão discutindo se o teleatendimento vai poder se manter após esse momento de crise. Será que vai poder? Então, será que eu vou poder, a partir de amanhã, atender os meus pacientes de casa? Será que essa é uma possibilidade? Alguns países no mundo já fazem isso, né? Tem locais extremamente remotos. Um paciente está lá no meio da Amazônia, né, que não tem contato nenhum com um profissional da área da saúde, tem uma dor lombar, tem uma dor no joelho. Eu não poderia atendê-lo por teleatendimento, né? Então, quando que eu pensei em prescrever exercícios para meus pacientes, montando um programa igual eu postei agora para vocês? Então, a gente não tem que pensar que esse momento social que a gente vive, ele é totalmente negativo. Ele pode ser positivo, né? Ele pode ser, a gente pode tirar alguns pontos positivos desse momento que a gente está vivendo.
E lembrem-se, né, a gente está chegando aí próximo do momento final, e eu vou deixar os últimos 10 minutos para perguntas e algum tipo de debate. Lembre-se que tem que existir um equilíbrio. Não adianta o meu psíquico estar muito bom se o meu físico não está bom. Então tem que existir um equilíbrio entre o bio, o psíquico e o social. Né? A gente geralmente desenha isso em 3 bolinhas, né? O bio em cima, o psíquico embaixo e o social do lado. E eles se conectam, eles conversam, né? É um modelo de complexidade. Por quê? Porque essas interferências, elas não se conversam da mesma forma, elas se conversam com valências diferentes, e essas valências diferentes são muito diferentes dentro de cada um de vocês. Pode ser que um de vocês, o bio, a parte física, a parte do exercício, fala muito mais forte, fala muito mais alto. Pode ser que outro de vocês é o aspecto psíquico, né? Que fala mais alto, que tem um potencial, uma repercussão maior no seu bem-estar. E um outro, às vezes, o aspecto social. Mas a gente tem que ter um equilíbrio entre os 3. A gente tem que saber se entender e saber, inclusive, identificar o que é mais prevalecente, né? Eu acabei de passar por um problema físico, né, biológico, de saúde, que eu tenho ciência que o aspecto psicossocial teve uma interferência muito grande. Então eu tenho que começar a trabalhar essa minha parte psicossocial para eu ter a minha parte física saudável. E isso é bem-estar. Bem-estar é você ter o equilíbrio da parte física com a parte psicológica, parte psíquica e a parte também social. Isso é ter realmente o que a gente chama de plenitude de saúde, tá? E não é fácil, realmente não é fácil. E se vocês pegam aí, eu sou muito fã do exercício, né? Eu gosto, sou ex-atleta, sempre pratiquei exercício, mas se vocês pegam os maiores empresários do mundo, né? Se você pegar ali, vocês podem jogar e procurar sobre a biografia dos maiores empresários do mundo, vocês vão ver que no seu histórico tem alguma fuga muito forte de hobby esportivo, né? Eu sou muito fã, por exemplo, do Abílio Diniz, do João Paulo também. João Paulo, já tive, inclusive, contato, né, pessoal com ele. Eu conheço a esposa dele. Então, assim, o que o cara tá... E eu não sei se vocês acompanham muito, Cintia, o Abílio. O Abílio está num momento agora muito psíquico, né? Se vocês acompanham o Abílio, vocês vão ver que ele está falando muito dessa parte hoje do mindfulness, da questão da preocupação com... Ele se tornou... Ele começou a ficar muito expoente na parte religiosa, né? Agora ele até fez uma live recentemente com... esqueci o nome do padre lá, o padre Fábio, né? Isso, exatamente, o padre Fábio. Então, o Abílio Diniz, ele tem valorizado, né, isso muda em momentos da nossa vida, mas ele tem valorizado muito essa parte psicológica, né, da gente se preocupar com o estresse, a gente se preocupar com a parte física. Ele é um modelo, mas se vocês pegarem, inclusive Bill Gates, esses grandes empresários aí, no mundo, eles têm fortes práticas de exercícios de esportes por trás, né? Então é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio aí entre o bio e o psicossocial, né? Bom, eu cheguei a 49 minutos de live. Perfeito, né? Sobre a questão legal, Cíntia. Eu não sei se já li o livro dele é super legal, é um livro que eu recomendo, tá? Ler, que é um livro bem interessante, que a gente consegue aprofundar um pouco na própria vida dele. Para mim, ele é uma referência de uma pessoa que consegue ter bastante equilíbrio na parte biopsicossocial, tá? Bom, eu vou deixar esses últimos 10 minutos aí para algum tipo de pergunta, caso alguém tenha. Se quiserem abrir o chat aí, eu fico à vontade
para responder qualquer tipo de pergunta ou dúvida que vocês tenham ou tiveram. Se quiserem jogar aí também. Tá? E fico à disposição, não sei se todos conseguiram acessar lá os exercícios, tá? Eu vi que teve alguém que colocou aí o site, o Instagram, né, que vocês conseguem ver. Hoje eu trabalho bastante com essa parte de dor, né? Se alguém quiser depois, no segundo momento. Exatamente. Na verdade, ele é membro inferior, Cleonice, membro inferior e tronco, tá? Eu não coloquei nada ali de membro superior. Ele é mais focado para membro inferior e tronco. Alguns exercícios ali são para tronco também. Que as maiores repercussões hoje, aquilo ali eu criei muito para pacientes que estão com algum tipo de dor, né, devido ao home office e ao imobilismo. Então, eu coloquei muito focando em dor nas costas e dores nos membros inferiores. Na semana que vem, se vocês quiserem seguir também, eu tenho um estúdio de Pilates e as minhas fisioterapeutas elas vão fazer, a partir da semana que vem, algumas lives de exercícios de Pilates para vocês fazerem em casa, tá? Depois vocês podem procurar no Instagram como Moving Pilates, tá? Aí elas estão marcando até, eu estava alinhando com elas essa semana, elas vão marcar para a semana que vem, elas devem publicar inclusive o dia que elas vão fazer semana que vem, acho que amanhã, né? Acho que, se eu não me engano, é terça-feira, quinta-feira que vem, se eu não me engano, elas vão fazer lives em alguns horários específicos de exercícios que elas vão estar fazendo em momento instantâneo com vocês, né? Exercício simples, tá? Que a gente sabe que o Pilates hoje ele é muito legal porque ele trabalha além da parte física, ele trabalha muito a parte respiratória e ele te exige muita concentração. Como ele te exige muita concentração, ele está trabalhando em você também essa parte psíquica, né? De certa forma, do mindfulness que a gente estava falando. Então, acaba que é um exercício que ele é bem complementar nesse sentido, tá? Fechou? Alguma dúvida mais? Eu acho que tudo que eu tinha para falar eu passei para vocês. E fico à disposição, né, aí no meu Instagram, ou, né, se quiserem depois pegarem o meu contato, fiquem à vontade, tá? É isso, Tiago. Ivana aqui, do apoio técnico do SEI. Em nome da Emília, Rosângela, eu agradeço muito a sua participação. Foi de última hora, mas o conteúdo foi muito, muito útil. Eu tenho certeza que você conseguiu ajudar muita gente. Muito obrigada. Beleza, gente. Obrigado, bom dia para vocês. Até a próxima, Tiago. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.